E se eu te dissesse que, enquanto o mundo inteiro corre atrás da Nvidia como se fosse o único bilhete dourado do mercado, 3 empresas brasileiras estão silenciosamente construindo o mesmo tipo de vantagem competitiva que transformou a Nvidia na maior força da Bolsa Americana? Não estou falando de apostas de risco. Estou falando de negócios com receita real, posição dominante em setores que o mundo vai precisar cada vez mais, e valuations que ainda não explodiram. Fica comigo até o final, porque a terceira empresa desta lista é a que mais ninguém está olhando. E pode ser exatamente isso que vai fazer a diferença no seu portfólio. Bem-vindo ao Radar dos Mercados, onde a gente não corre atrás de manchete, a gente corre na frente delas. Antes de entrar nas empresas, preciso que você entenda o que está acontecendo no mercado agora. A inteligência artificial deixou de ser promessa e virou demanda física, concreta, com contratos milionários sendo assinados toda semana. Centros de dados estão sendo construídos em ritmo acelerado no Brasil e no mundo. Infraestrutura de energia está no limite. A transição energética está criando uma corrida por materiais que pouquíssimas empresas no planeta conseguem fornecer. E o mercado brasileiro, que por muito tempo foi ignorado pelos grandes fundos internacionais, começa a aparecer no radar de quem entende que as próximas grandes histórias de crescimento não vão nascer no Vale do Silício. Vão nascer onde os recursos estão. E recursos o Brasil tem de sobra. O que pouquíssimas pessoas estão calculando é o seguinte: a Nvidia não virou o que é porque inventou um chip bonito. Ela virou o que é porque estava no lugar certo, com a tecnologia certa, no momento exato em que o mundo precisava de poder computacional em escala industrial. A pergunta que você precisa fazer não é qual empresa vai ser a próxima Nvidia. A pergunta certa é quem está no lugar certo, com a vantagem certa, no momento em que o Brasil e o mundo mais precisam do que essa empresa oferece? Vamos à primeira empresa. E aqui é onde muita gente vai pensar que eu estou exagerando, mas os números vão falar por mim. Pensa comigo, toda vez que um grande centro de dados é construído no Brasil, toda vez que uma fábrica de semicondutores é instalada, toda vez que uma usina de energia renovável entra em operação, alguém precisa fornecer os materiais para que isso aconteça. E quando falamos de commodities críticas para a tecnologia e a transição energética, estamos falando de lítio, nióbio, cobre, terras raras. O Brasil é um dos países com maior reserva desses materiais no planeta. Isso não é coincidência. É uma vantagem estratégica que o mundo está começando a precificar de verdade. A CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, é responsável por aproximadamente 85% de todo o nióbio produzido no mundo. 85%. Esse é o tipo de monopólio que qualquer investidor americano pagaria fortunas para ter em carteira. O nióbio é um metal utilizado na fabricação de aços especiais de alta resistência, usados em carros elétricos, turbinas de aviões, estruturas de arranha-céus e, cada vez mais, em componentes de baterias de nova geração. Não é uma empresa de capital aberto, mas a história dela ilustra exatamente o tipo de ativo que o Brasil possui. E dentro do mercado aberto, empresas com exposição a esse setor, como a Vale, a Minerva e outras com operações em metais críticos, começam a ganhar uma camada de valor que vai muito além do ciclo tradicional de commodities. O catalisador aqui é geopolítico. Os Estados Unidos e a Europa estão desesperados para reduzir a dependência da China em materiais estratégicos. O Brasil é o candidato natural para preencher esse vazio. Quem posicionar capital nisso antes que a narrativa vire manchete global vai ter comprado no momento certo. O risco aqui é real e precisa ser dito com clareza. Empresas de mineração têm volatilidade alta, dependem do preço internacional das commodities e do câmbio, e questões regulatórias e ambientais no Brasil podem atrasar projetos por anos. Não é um ativo para quem precisa de resultado em 30 dias. É um ativo para quem entende que o mundo está mudando de infraestrutura e que esse processo leva anos, não semanas. E é exatamente aqui que a história fica mais interessante, porque a segunda empresa desta lista não vende o material. Ela vende a inteligência que faz o material funcionar. Quando falamos de tecnologia no Brasil, a maioria das pessoas pensa em fintechs, em aplicativos, em startups de pagamento. E sim, esse setor cresceu de forma impressionante. Mas existe uma camada menos visível, menos comentada nos podcasts de fim de semana, que é o tecido de infraestrutura digital, que sustenta tudo isso. Estou falando de empresas de tecnologia com receita recorrente, margens crescentes e uma posição dominante em segmentos onde a troca de fornecedor custa caro demais para o cliente considerar. A TOTVS é o exemplo mais didático disso no Brasil. Ela domina-se no mercado de softwares de gestão empresarial para pequenas e médias empresas brasileiras, com uma participação de mercado que nenhum concorrente nacional chega perto. E o que a maioria das pessoas não percebe é que esse tipo de negócio tem uma característica parecida com a dos chips da Nvidia. Uma vez que você está dentro, sair é extremamente difícil.
A empresa integra folha de pagamento, estoque, contabilidade, relacionamento com clientes e agora, com cada vez mais força, inteligência artificial aplicada à gestão. Cada novo módulo que ela lança torna o cliente mais dependente do ecossistema. Isso se chama poder de permanência. E poder de permanência, no longo prazo, vira crescimento de receita consistente. Nos últimos anos, a TOTVS acelerou sua estratégia de serviços financeiros, oferecendo crédito e meios de pagamento diretamente pela plataforma para os clientes que já usam o software. Isso transforma uma empresa de tecnologia em uma plataforma financeira, com uma vantagem brutal. Ela já conhece profundamente o negócio do cliente antes de oferecer qualquer produto financeiro. Essa combinação de dados, relacionamento e recorrência é o que os grandes bancos de investimento americanos chamam de MOAT, um fosso competitivo. E o fosso da TOTVS está ficando mais largo a cada trimestre. O risco aqui também existe. A empresa opera em um ambiente macroeconômico brasileiro, que pode ser hostil, com taxa de juros alta pressionando o crédito e pequenas empresas sempre vulneráveis a ciclos de recessão. Mas o histórico de crescimento consistente, mesmo em períodos difíceis, diz muito sobre a qualidade do modelo de negócio. Agora chegamos à terceira empresa. E aqui é onde a maioria das pessoas vai dar uma pausa, virar a cabeça e pensar: espera, isso não é o que eu esperava ouvir. Isso é bom, porque os melhores trades da história do mercado nunca foram óbvios no começo. Pensa no que aconteceu com a Nvidia antes de 2020. Era uma empresa de placas gráficas para gamers, respeitável, mas sem a aura de revolucionária. O que mudou? O mundo descobriu que o chip que ela usava para renderizar jogos era exatamente o tipo de processamento paralelo que a inteligência artificial precisava para funcionar em escala industrial. A Nvidia não mudou o produto. O mundo mudou a demanda. Agora pensa no setor elétrico brasileiro. Parece entediante? Parece lento? Talvez. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Os centros de dados consomem quantidades absurdas de energia. Uma única instalação de inteligência artificial pode consumir tanto quanto uma cidade de médio porte. E o Brasil tem uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo, com energia solar e eólica crescendo em velocidade impressionante, além de uma das maiores capacidades hidrelétricas do planeta. Para qualquer empresa global que queira instalar infraestrutura de inteligência artificial com pegada de carbono baixa, o Brasil é um destino natural. E quem vai vender a energia para esses centros de dados? Quem tem as concessões, as linhas de transmissão, os contratos de longo prazo? Empresas como a Engie Brasil, a Transmissão Paulista e a Equatorial Energia estão em posição de se beneficiar diretamente desse movimento. Não porque inventaram nada novo, mas porque tem o ativo que o mundo vai precisar no lugar certo. Energia limpa, infraestrutura consolidada, contratos regulados que garantem receita independente do humor do mercado. É a versão brasileira de ser o dono do terreno onde a corrida do ouro vai acontecer. Quem vendeu as picaretas ficou rico. Quem vendeu a água ficou mais rico ainda. O risco aqui é regulatório. O setor elétrico brasileiro é fortemente regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E mudanças nas regras de concessão ou nos marcos tarifários podem impactar as margens das empresas. Além disso, eventos climáticos extremos têm impacto direto na geração hidrelétrica, que ainda representa uma parcela relevante da matriz. Não é um setor para quem quer emoção. É um setor para quem quer dormir bem à noite, sabendo que o ativo vai continuar gerando receita independente do que aconteça no noticiário de amanhã. Antes de finalizar, preciso te dizer algo que a maioria dos canais de investimento não vai ter coragem de falar. Existe uma diferença enorme entre identificar uma boa empresa e saber o momento certo de entrar. E existe uma diferença ainda maior entre uma análise honesta e um vídeo construído para te fazer clicar no botão de compra antes que você pense direito. Nenhuma dessas três empresas é uma certeza. O mercado não tem certezas. O que existe são probabilidades, contexto e paciência. Se alguém te prometer retorno garantido em prazo curto usando o nome dessas ou de qualquer outra empresa, desconfia. A pessoa está vendendo ilusão, não análise. O dinheiro de verdade no mercado é feito por quem entende o que está comprando, aceita o risco com clareza e tem horizonte de tempo longo o suficiente para deixar a tese se desenvolver. O Brasil está em um momento peculiar. É um país com ativos estratégicos que o mundo inteiro vai precisar, uma infraestrutura digital crescendo em velocidade acelerada e um mercado de capitais que ainda não precificou grande parte desse potencial. Isso cria janelas. E janelas se fecham quando a maioria das pessoas finalmente enxerga o que os mais atentos já viram antes. A pergunta que fica é simples. Você está posicionado para o Brasil que está sendo construído? Ou ainda está olhando pelo retrovisor para o Brasil de ontem? Deixa nos comentários qual dessas três teses você acha mais sólida ou se tem uma quarta empresa que você acha que merece estar nessa lista.
Quero ler suas análises. E na próxima semana, aqui no Radar dos Mercados, vamos entrar fundo em um setor que ninguém está discutindo sério ainda, mas que pode ser a maior surpresa do segundo semestre. Não vai querer perder.